essa canção foi a primeira canção que eu fiz com todos os integrantes dos Punks de Boutique, que é a minha banda que já acompanha já há uns 3 anos, né? Então teve a participação do Felipe Lima na bateria, teve a participação do Henrique Cabreira na guitarra, do Edu Hollywood no baixo, né? E todo mundo, eu tinha já algumas coisas escritas que eu sonhei, assim, eu realmente foi tipo um sonho, tive um sonho com você, era um dia lindo, né? E foi tipo uma relação, pelo menos o que eu coloquei, porque todo mundo colocou um pedaço da letra ali, sabe? Então acho que um ainda continua namorando, mas o outro não estava mais namorando. Então foi uma questão de relação mesmo, né? De você não querer, sabe, seguir em frente e tá livre para viver várias coisas, sabe? Então esse é um sentimento bem puro e bem honesto, eu acho, sabe? E tá livre, leve, embora e sai que nem, sei lá, que nem uma pluma aí, tá ligado? Sim. No caso eu ponho uma motocicleta, né, no clipe, porque eu me sinto, tipo, livre, assim. E quando eu quero dar um refresh na cabeça, sabe? Aquela sensação de liberdade, eu dou um rolê de moto, assim, sabe? Eu gosto muito. Do ronco da moto também, né? Eu acho que dá um... Legal. Me toca no peito mesmo, no coração mesmo. Então essa é a sensação. E isso passa no clipe. Tanto que quando começa o refrão, eu entro no túnel, sabe? Assim, dá aquela sensação. É bem isso aí mesmo. Eu acho, o que ele tem de diferente é que nesse álbum eu tive a oportunidade de gravar com uma banda que me acompanha em Los Angeles. Quando eu tô lá, faço alguns shows e tal, que é o Mark, que é o cara que tocou guitarra no Mighty Mighty Bosstones, tocou no Dropkick Murphys, e ele toca vários instrumentos, eu gravei no estúdio dele, e o Jeff Rofredo, que toca baixo de pau. Então ali eu pude gravar 2 singles, que foram Goth Girl from East LA, que tem um clipe muito interessante, de uma menina de East LA, que inclusive está me falando toda a loucura que está acontecendo lá com a coisa, né, da imigração, né, porque ela mora bem numa parte hispânica, né, mas o clipe não fala nada disso, é um clipe que se fala muito sobre a garota gótica que morava, que trabalhava no fundo da loja ali. Inclusive tem até no clipe, eu deito na tumba da Vampirella, da verdadeira Vampirella, antes da Elvira, né? The Mistress of the Dark. Eu me lembro que eu fui expulso gravando o clipe, a polícia, get the fuck out of here! Eu falei, porra, beleza, eu vou sair, mas eu já filmei, tudo bem, não tem problema. Aí a gente filmou isso lá. E tem também a música If You Believe in Nosferatu, que tem essa coisa, Nosferatu, até falo meio romênio assim, e é uma coisa meio, uma bossa nova meio gótica, eu diria, né? E tem a música que tem o nome que leva o álbum, né? Que eu não posso falar, que eu fiz com a minha antiga parceira, a Tatiana Prudêncio, que é autora junto comigo do Parça da Erva, né? Sim. Que eu gosto muito. O nome do grupo, Punks de Boutique, o que significa isso? Significa, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha tipo, assim, fiquei famoso no Brasil, eu tinha 18 anos, né? E a gente tinha várias roupas legais, entendeu? Tipo, e o pessoal gostava de falar de uma forma depreciando, falando, punk de boutique, Suplas Toque, é banda de boutique, punk de boutique. Aí eu falei, tava conversando com a banda, né, que eu já estou há uns 3 anos com esses rapazes, e falei, vamos chamar a banda de punk de boutique, porque você tem que ter estilo para ser um punk de boutique. E tem que ter culhão também, tá ligado? Né? Não é fácil andar assim. E é legal, eu acho que é legal, entendeu? Eu me lembro muito New York Dolls, por exemplo. Né? O pessoal sempre gostava de, bando de bicha, sei lá o quê. Pô, as meninas estavam lá com os bandos de bichas, os caras estavam tudo curtindo e beleza. Assim, era o comentário que isso acontecia, né? Tipo Johnny Thunders, tá ligado? Que ele tava de salto alto, só que tinha várias meninas atrás dele e tal. Né? Naquela época, hoje em dia o mundo mudou, né? Também muito assim em relação, mas era o que eles escutavam, mas eles estavam com todas as meninas, eles eram tipo o coqueluche de Nova York. Tanto que o Kiss, eles falaram, a gente nunca vai ser tão bonito quanto o New York Dolls, então a gente tem que pôr maquiagem na cara mesmo e vamos começar assim. Tem muito disso, Paul Stanley fala disso. Sempre quando você toca nesses festivais, né? The Town, Rock in Rio mesmo, né, o Lola, assim, mas
sempre é uma visibilidade muito grande, né? E dessa vez eu fui convidado para tocar num palco grande, sim, e vou dividir o palco com Inocentes, que é uma banda punk tradicional de São Paulo, conheço Clemente, e a gente vai fazer uma junção e já tem a ideia organizada e tal, não vou adiantar para não perder a surpresa, mas realmente é sempre uma grande exposição. Um dos motivos, apesar de estar lançando o disco, de eu também estar dando essa entrevista, é por estar tocando no The Town. Sim. Então eu acho importante eu aproveitar essas oportunidades, porque uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é ter gratidão, sabe? E saber aproveitar, né, as coisas, porque eu morei 7 anos em Nova York e em Nova York, sabe, eu não era ninguém, tá ligado? Então eu sei que a importância de você ter um espaço na mídia, né? E eu respeito muito isso, sabe? Então eu acho muito importante. E é isso. Mas o público que eu acabei criando nos Estados Unidos, quando eu toco lá e tal, ou até na Europa, é muito devido aos tempos que eu morei em Nova York. Sim. E ao Brothers of Brasil, que é a parada que eu fiz com o meu irmão e faço de vez em quando. A gente já lançou o 4º álbum, a gente nem divulgou o álbum. Tem até uma música, acho que foi a última música que o Erasmo Carlos fez. Ah, é? Chama Brothers Again. Eu liguei pro Erasmo, sim, e falei com ele amou a música e eu falei para ele, olha, eu quero que você escreva a letra, são 2 irmãos que estão voltando a tocar de novo, né? Então ele fez a letra e eu falei, ó, eu quero que a melodia assim, tal, e ele fez a letra, a gente deu uma pincelada aqui e lá, e a música é muito legal também, a gente nem trabalhou, porque o João também está focado no trabalho dele solo, também estou focado no meu trabalho, Sim. mas é uma coisa que a gente guarda com carinho. Esse álbum saiu esse ano ou ano passado? Saiu, acho que ano passado. Ano passado, tá. A gente nem trabalhou, cara. Tá. Mas foi eu que fui fazendo tudo, assim, sabe? Tipo, acho importante, João, a gente manter essa chama viva, porque isso aí até colocou a gente... Eu acho que eu sou o único brasileiro no Museu do Punk Rock em Las Vegas, né? Que em 2011 a gente participou do Warped Tour, né? Que é aquele que atravessa os Estados Unidos inteiro tocando, né? E eu me lembro que era verão nos Estados Unidos e eu fiz um kilt para mim, né? E eu não tomava banho, desculpa, eu não tomava banho durante quase um mês, eu tinha o cabelo antena assim, todo espetado. E eu falei, eu vou fazer uma roupa que seja prático, entendeu? Então eu não usava, sei lá, só ia trocando de umas cuecas lá, às vezes nem usava cueca, para no show levantava e punk rock total, tá ligado? E aí a menina que assinou, que foi a A&R, né, aquela que acha talento nos lugares e fala para a gravadora, ela era a curadora do museu, que é do Mike Ness, do NoFX. Ela falou, o Mike Ness te adora e a gente queria colocar uma coisa sua aqui, entendeu? Pelo Punk Nova, que é uma coisa totalmente diferente, né? Que era mistura de punk com bossa nova, e por todos os seus anos, assim, desde... Pô, eles não sabiam que eu tinha cantado com a Nina Hagen, né? Isso é quando eu tinha 18 anos. E toda essa história com o hardcore de Nova York, entendeu? Com a sua banda Psycho 69. Inclusive a música Green Hair, né? Entre parênteses, Japa Girl. Só foram coisas marcantes que tem muito a ver. Quem deu o nome da banda Brothers of Brasil, do duo, foi Bernie Rhodes, empresário do The Clash, que encontrou o Johnny Rotten na rua, escrito Eu Odeio Pink Floyd com a camiseta, né? Então é um grande amigo meu, sabe? A gente conversa muito até hoje, né? Então, pode-se dizer, um dos inventores de punk, junto com Malcolm e Vivian Westwood, queira ou não queira, né? Então, é uma coisa que eu guardo com muito carinho, a coisa do Brothers ali, né? Sabe, como irmão mesmo, assim, também. Sim. Né? Mas essa música do Erasmo, porra... Que privilégio, né? Muito privilégio mesmo. Eu gosto muito, como pessoa, acima de tudo como pessoa, o Erasmo Carlos sempre foi um cara... Eu nunca vou me esquecer, uma vez eu estava na festa da MTV, né, MTV, whatever, eu estava com luvas de couro e tal, falou, cara, já gostei de você, luvas de couro tem tudo a ver comigo. Eu falei, that's great, all right, man. Elvis Presley. E ele me falou uma vez que ele assistiu o show do Elvis em Las Vegas, ele falou que ele nem conseguia respirar, de tanto que ele chorava. Nossa, que legal. Falando em Elvis, você interpretou Elvis agora na série do Raul Seixas. Como que tudo isso transcorreu aí pra você fazer? Cara, foi o pessoal do O2 que me ligou, eles falaram, a gente precisa, porque o Elvis não, perdão,
o Raul, ele tinha 3 personagens imaginários que ele meio conversava. Um era Jesus Cristo, Don Quixote e Elvis, né? Então é o Elvis meu imaginário, assim, que passa, assim, sabe? Então eu gostei muito, fui lá, estudei bem o Elvis, né? Assim, tinha que fazer uma cena rápida e legal, Sim. né? Mas eu acho que é muito importante para o Raul, porque realmente ele amava Elvis Presley, né? Como John Lennon também, que tem aquela famosa frase, né? Before Elvis there was nothing. Antes do Elvis não tinha nada. Né? Então é muito... Eu gostei, eu tenho... Essa parte de ator, eu gosto de fazer essas coisas, né? Inclusive o Elvis fez vários filmes, né? E David Bowie também, que é uma pessoa que eu sempre gostei muito, né? Fez uns filmes bem interessantes. Merry Christmas, Mr. Lawrence, o Gigolô, né? O Homem Caiu da Terra, sabe? Eu acabei de fazer agora, vai sair pela Paris Filmes, eu fiz o Frankenstein, A Criatura. Então, um ótimo Frankenstein. Olha, eu modesto, eu não estou falando da atuação, né? Eu estou falando da maquiagem que ficou, eu te mostro depois. It looks insane. Eu gostei muito e eu fiquei só pensando do Boris Karloff, aquela maquiagem que ele fazia do Frankenstein. E eu estava lendo, ele ficava tipo, às vezes dias, ele nem tirava a maquiagem, porque o processo era muito grande, né? Tirar e colocar. Então ficou bem legal, foi filmado em Floripa, né? E a história é bem interessante. É uma menina que ela é uma caminhoneira e ela vai para uma cidadezinha no interior e vai matando um monte de gente, pegando uns pedaços e tal. E eu sou a criatura que ela cria. Poxa. Né? E também fiz um matador de vampiros, um mercenário. Van Helsing? É quase. Isso aí. É quase. Van Helsing é do caramba, faz Bela Lugosi, come, né? Mas o Matador de Vampiros vai sair no ano que vem também, chama Vander, né? Uma minissérie também. Eu vou te contar uma história boa sobre isso, você me lembrou, o cara do Kinks, esqueci o nome dele agora. Ray Davies. É isso aí, ele falou uma coisa muito legal, que fizeram, como é que é? Rock and Roll Museum, Rock and Roll Hall of Fame, alguma coisa. Falei, o rock acabou agora acabou de enterrar o rock mesmo, virou museu mesmo. achei muito engraçado essa colocação. Cara, é porque são outras épocas, entendeu? A gente está em outro... Você vê, a música hoje em dia, ela, sei lá como ela vai ser feita, entendeu? Eu me lembro até o Jim Morrison falando isso, que sabe, vai ser música de computador, que seja, né? Sabe, vai a transformação. Naquela época, hoje em dia, não dá para comparar, né? Sabe, cada época é a sua época, eu acho, no sentido de... Pô, hoje em dia uma criança nasce, ela já fica com o celular, vê tudo, né? Já tem muito acesso a muita coisa, né? São outras épocas, então eu acho que o que foi feito vai estar para sempre, sabe? É uma coisa... Esses dias mesmo, você falou do Ozzy, eu vi achei linda a apresentação do Steven Tyler, ele cantando. Pô, que cantor, mas cantou tão bonito, né? Sim. Foi aquela... Pô, foi demais, assim, né? Eu vi uma música ele cantando, falei, não preciso ver mais nada, tá? It was beautiful. Que são coisas nostálgicas que ficam, a gente fala, teve até várias bandas de metal, vieram tocar Judas Priest, né? Daqui a pouco não vai ter mais esses caras, mas aí, sabe, vão aparecer novos ídolos, que eu acredito. Só que de uma outra forma, porque é uma outra geração que a gente vai vivendo, como eu estava te falando, né? Mas o começo começou ali mesmo, com esses caras, essa coisa de menininhas gritando no palco. Isso aí começou com Elvis, com os Beatles, Beatlemania, foi isso que começou. Antes disso não tinha nada mesmo. Sim. Dava uns gritinhos lá pro Frank Sinatra, mas, né? Ou pro Nat King Cole, né? No piano, mas não era aquela coisa. Acho que é uma coisa democrática e tal. Acho que é a voz muito da periferia também falando. Do sertanejo, acho que tem uma coisa de muita grana jogada também. Todo mundo sabe disso, não precisa disso, mas tem o seu talento, porque tem a coisa... O Brasil é muito grande e muitos desses cantores sertanejos, eles representam essa parte. É uma coisa inegável, não adianta falar isso. E a parte da periferia de São Paulo também, né? Que traz muito, acho que até o trap maior do que o rap, até parece uma coisa mais jovem. E eu flertei um pouco com essas coisas, misturando um pouco de rock, fiz até um funk, né?
Perdão, agora o nome dele me foi embora. Ele falou, você vai vir aqui na minha casa? Eu vou. Numa quebrada lá, não tem problema. O centro é mais quebrada que a sua casa atualmente, Champs, do jeito que tá. Fica tranquilo. E aí eu fiz até uma baile funk, agora virou punk, fazendo o sinal do rock, eu como ela e fumo skunk. Beleza? It's pretty hardcore. Eu peguei uma guitarra do Cycle 69, a gente sampleou, né? E gravei no microfone quebrado lá, fudido o microfone, e cantei de um jeito bem louco. E eu adorei a parada que ficou. Né? Era DJ Daya, e como que é o nome dele mesmo? Ai, que vergonha, esqueci agora, mas eu já vou lembrar para falar. Mas é muita informação na cabeça. Tudo bem. E também fiz também com o DJ Gusta também. Lancei uns 2, 3 traps, bem traps, esse é funk, né? E eu gostei bastante, ficou bem louco. Eu posso até tocar aqui para você. É bem louco, se chama Everyone is Shouting, Everyone is Shouting, no one's doing anything. Né? Tá todo mundo gritando, todo mundo gozando, e aí vai. Em cima de uma batida trap, tem umas guitarras e tal, né? Mas porque eu gosto, desculpa, é som de maconheiro, né? It's good, you know? Sim. Parça da erva. It's a relaxing thing, you know? Sempre aquele beat, mas quem escuta sabe as diferenças. É que nem música eletrônica, tem gente que sabe esse tipo de som qual que é esse tipo eletrônico, né? Eu acho que punk é uma atitude, é energia, eu acho que é você não seguir as regras. Eu nunca segui as regras, eu sempre fiz o que eu acredito, né? Sempre com uma atitude rock and roll, no sentido de... Porque é o tipo de música que eu amo de verdade, né? Assim, gosto muito de música brasileira também, né? Desde, sei lá... Baden Powell, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, que seja. Não tenho escutado isso, mas já escutei, né? E eu acho que para mim é você ser você mesmo, sabe? É não seguir a moda. Não adianta você ter o cabelinho punk ou a jaquetinha punk. Tá na sua essência, sabe? Se expressar. Rock and roll, que nem diz Bob Gruen mesmo. É você se expressar alto também. Mas, por outro lado, você vê o Bob Dylan se expressando baixinho e falando muito mais que muita gente que põe um som super alto e beleza. Mas cada um se expressa como pode, né? É arte, né? Assim, express yourself. Então, eu acho que é uma expressão, é um estilo de vida. Eu estou fazendo isso até hoje. Eu comecei com 13, 14 anos, tocando na noite de São Paulo, né? Eu tocava Beatles, né? Beatles e Rolling Stones. Era Ringo Starr e Charlie Watts. Então... se você me perguntar, os Beatles estavam fazendo isso quando eles estavam tocando em Hamburgo, porque não existia essas coisas ainda, sabe? O jeito que eles tocavam e cantavam. It was punk, aqueles cabelos, né? De tigelinha e tal, tanto que os Ramones pegaram depois, né? Tanto até o nome Ramone veio por causa do Paul McCartney, né? Que ele se hospedava e falava, you know, somos sobrenome Ramones para os fãs não irem atrás e tal, nos hotéis e tal. Então eu acho que punk é isso, cara, é você tentar se manter o mais honesto possível dentro de uma indústria que sempre foi meio, né? Sim. Sabe, meio corrupta até, diria, de uma certa forma. Por exemplo, a gente acabou de voltar agora de uma turnê que a gente fez na América Latina, né? Equador, Bogotá, Colômbia, Argentina, Uruguai. E para mim é muito interessante. Porque eu me lembro, o Herbert Viana uma vez me falou, em 1986, falou, Supla, você tem que vir tocar aqui, sua música está estourada na Argentina. Eu nunca fui. Tive que ter uma namorada boliviana para entender, dar mais valor para a América Latina. E eu até tenho uma música que se chama American Youth, que diz, brasileiro não reconhece a América Latina como deveria. E eu faço essa crítica a mim mesmo. Então tem uma música que se chama Ilegal, que é assim... Nenhum ser humano é ilegal, somos descendentes de algum ancestral que tuvo que huir de sua terra natal. Estados Unidos, não sou ilegal. Deixem passar os sonhos de quem busca oportunidades no mundo das desigualdades. Fronteiras e muros frutos da imaginação e cena de alguém que defende a segregação. Esse é um toque de uma música. Eu falei vários sentimentos, sim, mas isso foi o que a gente falou, que a gente fez uma turnê agora com... a banda The Casualties, que é uma banda que eu conheço desde 1994, que foi quando eu mudei para Nova York. Eles são meus amigos até hoje, né? E eles
Mando, é como se fosse uma bandeira do Exploited, tá ligado? É um Exploited mais jovem, apesar deles estarem há muito tempo, mas é o tipo de som que traz isso, sabe? E o nosso show ali, uma coisa que eu percebi também, porque eu nunca realmente tinha... Agora, o ano passado eu fiz essa turnê, agora eu tô fazendo de novo, porque eu tô querendo, sabe, dar esse valor que eu não tinha dado antes. E eu dou soco na minha cabeça por causa disso, né? Então, pô, eu já começo... Que se rodam os políticos, que se fodam os políticos. Meus pais são políticos e já começa fuck politics, tá ligado? E termina com a música ilegal, a segunda que eu entro com uma capa com todas as bandeiras da América do Sul, da América Latina, tá ligado? Termina assim, quase como Elvis, mas falando dessa letra sobre imigração e tal. Então, eu acho que, cara, nunca esteve tão mais vivo para se falar de coisa punk atualmente. Nunca. Com toda essa história do Donald Trump, que está causando, indo atrás dos latinos, a gente só quer pôr os caras que são de gangue na cadeia e tal. Meu, não é o que está acontecendo, né? É só você ver na internet o que tem de gente reclamando, inclusive a minha amiga lá, Goth Girl from East LA, né? Ela falou, eu tive parente que está aqui, sabe, há 15 anos, pegaram, levaram. É uma loucura o que está acontecendo. Então, tá vivo para se falar de muitas coisas. Aí vai de cada um querer se expressar como se achar melhor, mas eu acho que tá... E quem sustenta os verdadeiros supporters, né, do punk na Califórnia é a comunidade hispânica. Saiba disso. Banda, por exemplo, The Addicts, do qual eu fiz uns 10 shows com eles, junto com o Brothers ao Brasil. A maioria do público, latina. Latina.